muitas inquietações, né? Eu acho que a gente conseguiu chacoalhar todo mundo dentro da alma, do coração, para dar continuidade ao fórum. Bom, eu gostaria agora, é uma honra para mim, convidar ao palco agora Osmar Terra, ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, que vai falar sobre a contribuição do investimento social privado nas políticas sociais do governo. E, para mediar a conversa, eu gostaria de chamar Marcos Quício, fundador do IDES, e nosso querido, né, inspirador nesse fórum. Muito bom dia. É uma alegria estar aqui e, particularmente, uma alegria muito grande poder coordenar o próximo nosso palestrante, né? Eu acho que quando o Eduardo fez uma provocação sobre como é que a gente via as gerações antes da gente e as gerações depois, eu acho que existe um fator aí que eu, particularmente, estou valorizando muito, é que eu acho que eu não preciso esperar meu tataraneto. Eu acho que a velocidade com que hoje a gente está avançando em PG, não em PA, como foi antes do nossa geração. E isso veio muito a calhar quando você fez a provocação, porque eu vivi e fui um líder estudantil durante o regime militar. E, naquele momento, eu lembro de um episódio que é muito interessante. Eu estava estudando, fazendo um doutoramento nos Estados Unidos, em Washington, e um colega nosso, da Organização Mundial da Saúde, um dia me convidou, eu era um estudante, me convidou para um jantar na casa dele, em que viria o ministro da Saúde do Brasil, durante o regime militar. Esse ministro veio, se apresentou, fez um discurso, vou confessar, vazio para mim como estudante, mas me tocou uma coisa muito importante. Ele disse que tinha ido para os Estados Unidos e iria para o Canadá para aprender sobre uma determinada prática de política pública. E eu, na minha juventude, virei para ele e falei: poxa vida, senhor ministro, eu achei que a gente estudava antes de ser ministro. Eu não sabia que você virava ministro e depois ia estudar o que fazer. Bom, eu passei a ser um perseguido político, porque eu afrontei o ministro na frente dos outros. Por que eu estou recordando essa história? Que eu tenho a felicidade de introduzir para vocês Osmar Terra. Osmar é um colega da mesma geração que a minha, fez a faculdade de medicina no Rio de Janeiro e tomou uma decisão de ser um homem público. Só que um homem público que foi se preparar para ser homem público. Ele teve cargos que vocês podem ver aí no currículo dele, que está no programa. Trabalhou como um superintendente de INAMPS, trabalhou como uma pessoa extremamente ligada à atenção hospitalar, foi prefeito da cidade de Santa Rosa, foi deputado por várias legislaturas, foi secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, quando eu tive o privilégio de conhecê-lo. Foi um indivíduo que foi fazer o seu mestrado em neurociência, no momento em que falar em neurociência já era novidade até para os neurologistas. E, com isso, ele foi se preparando e introduziu uma ideia que, para mim, foi uma ideia revolucionária, que a chance do Brasil estava nas primeiras 5, 6 anos de vida de uma criança, desde o útero materno aos 6 anos de idade, quando as sinapses cerebrais amadureciam. E o Osmar foi um dos primeiros que conseguiu visualizar que isso não era uma teoria, isso era uma prática que tinha que ser exercida. E, como secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, introduziu o programa pioneiro, que era Primeira Infância Melhor. Hoje, nós temos a vantagem de ter um homem preparado ser o nosso ministro de Desenvolvimento Social e Agrário. Portanto, eu não tive que esperar aparecer o meu neto para poder ter chance de ter um ministro que se preparou.
Portanto, eu acho que nós estamos evoluindo com uma velocidade fantástica também nesse caso. Então, Osmar, peço a gentileza de você nos acompanhar aqui e agradecer enormemente a aceitação do convite para estar conosco. Bom, bom dia a todos, a todas. Eu quero agradecer o convite que recebi aqui do IDES, né, esse trabalho tão importante que realizado aqui pelo Marcos Kissel, que, como ele disse, nós nos conhecemos aí há mais de 10 anos. Né, cumprimentar aí a Paula Fabiani também, que é a diretora-presidente do Instituto, e agradecer a oportunidade da gente poder ter uma conversa com um setor tão importante, né, que é o setor empresarial, o setor preocupado com a área de filantropia. Eu cheguei meio tarde, né, por causa do voo e tal, mas eu fiz questão de entrar rápido. Tinha um café para tomar ali, eu não quis tomar, porque eu sou fã do Janete, né, então eu quis pelo menos pegar a última parte da palestra dele, porque Janete introduziu coisas muito interessantes, né, no raciocínio, no pensamento, né, econômico, filosófico, inclusive as questões da neurociência também, né, Janete? A questão da evolução, né, da compreensão melhor da evolução, para a gente entender por que nós somos como somos, né, e por que nós temos as nossas dificuldades e as nossas facilidades, né, na vida. Eu queria, nesse momento, fazer assim uma rápida passagem assim nos pontos da situação política atual. Eu acho que nós estamos vivendo um novo momento no Brasil, né, um momento que foi agora referendado pelo processo eleitoral, né. Eu acho que o aval eleitoral a esse processo de mudança necessária que está ocorrendo no Brasil foi contundente, né, avassalador, eu diria, né. Então, nós estamos agora, nos preparamos para iniciar um novo ciclo na política, na visão da economia, e inclusive nas práticas sociais, né. Acho que existem linhas divisórias importantes entre o que foi feito antes e o que começa a ser feito agora, né. Na área social, a compreensão do desenvolvimento social é muito importante e nos diferencia um pouco das práticas anteriores, né. O próprio nome do ministério, que eu estou com a responsabilidade de conduzir, é Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Esse agrário é uma parte pequena do trabalho com a área da produção agrícola, mas é a parte mais social. Nós compramos a produção dos agricultores familiares e dos assentados para transferir sob forma de merenda escolar, alimentos para os asilos de idosos, enfim, conforme as necessidades de cada região, né. No início, o Ministério como o presidente Temer quis enxugar, e era necessário fazer isso, nós tínhamos quase 40 ministérios, né, uma coisa inacreditável, né. O presidente Fernando Henrique, governou o Brasil 8 anos com 18 ministérios. O presidente Lula começou com 18, foi até 22. Né? E no governo Dilma nós tínhamos 39 ministérios. Né? O ministério não é uma coisa simples, nem é uma coisa barata. Né? O custo do ministério é grande, porque tem que ter toda a estrutura de gabinete, né? Um número enorme de cargos de confiança. Mas era uma necessidade... na verdade, não era uma necessidade da sociedade brasileira, era uma necessidade de compor votos no parlamento, de fazer acertos políticos menores, né.
que levou a isso. E o presidente Temer, na verdade, reagiu contra isso, enxugou, e lá no Ministério ficou junto o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, ficou o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário por ter junto o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Só que isso durou 15 dias, porque houve uma pressão grande da CONTAG, das entidades, para levar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, recriar o Ministério. Como o presidente fincou pé e não recriou, a negociação ficou de criar uma secretaria especial que ficou vinculada à Casa Civil, ficou mais próxima do presidente. Mas o fato da nossa sede ser no Bloco A, que é aquele bloco que fica do lado da Catedral, nós fomos vítimas, pelo menos, de 4 grandes invasões desde que nós assumimos, só por ter a palavra agrário ali. O pessoal se confunde. A última negociação foi assim, quebraram toda a parte de baixo, o movimento nacional de lutas pela agricultura, não estão os nomes mais variados. Quebraram toda a parte de baixo e tal, e queriam uma audiência com o ministro. E aí o meu chefe de gabinete foi negociar e disse, bom, qual é a pauta? Ah, não, nós temos que discutir a questão da reforma agrária, a questão... elencaram lá uma opção de coisa e o meu chefe de gabinete disse, bom, mas eu acho que vocês estão no ministério errado, que isso não está aqui já há uns 4 meses. Aí o líder da invasão, é? Aí foi lá, pediu 5 minutos, reuniu com o pessoal e disse, então agora nós vamos sair, tu nos ajuda para a polícia não nos prender na saída. E foi embora. Até agora não invadiram mais. Ontem parece que estavam invadindo o Bloco C, né? Até nós estamos com 1 mês de não invasão lá no Ministério. Mas isso mostra também um aspecto do grau de prática política que nós estamos submetidos, né? A diferença básica, eu acho que tem entre o que nós estamos fazendo no Ministério do que se fazia antes, é que nós estamos realmente nos preocupando com o desenvolvimento humano, desenvolvimento social e humano. Com uma visão não estatal das coisas, né? A visão estatal é uma visão de que o Estado tem que prover tudo, né? O Estado tem que dar... enfim, o Bolsa Família, que é um dos programas que está sob nossa coordenação, tinha em torno de 6 milhões de famílias em 2006, 2005, 2006. 6 milhões de famílias no Bolsa Família. Agora, em 2010, já tinha 12 milhões de famílias. E agora, quando nós recebemos, estava em torno de 14 milhões de famílias. Ora, para um discurso que tinha se reduzido à pobreza no Brasil, ter 14 milhões de famílias na pobreza extrema, que precisam ter era 165, agora é R$ 185 em média por família, precisam disso para não passar fome, 25 milhões de brasileiros, né? Na verdade, quase 50 milhões de brasileiros, 14 milhões de famílias, se multiplicar por 3 pouco, que é a média de pessoas por família, dá quase 1/4 da população brasileira, né, precisando de... Então, não houve essa redução da pobreza aclamada e divulgada no Brasil, no mundo inteiro, que o Brasil reduziu a pobreza e tal, porque 14 milhões de famílias brasileiras, né, 50 milhões de brasileiros precisam ainda continuar recebendo uma transferência de renda de R$ 185 para não passar fome. Então, existia uma concepção... Eu tive uma discussão, eu participei de um debate na Fundação Getúlio Vargas em 2005, se não me engano, 2006, sobre a questão da inclusão social, da pobreza e tal. E o ministro, na época, era ministro do combate à fome, que era o Patrus Ananias, disse com todas as letras, o nosso programa não é para ter porta de entrada e porta de saída, ele só tem porta de entrada. Esse negócio de porta de saída é uma discussão menor, né? É aquela ideia de que a população, por ser mais pobre, tem direito a ter... Não se pensou um processo de inclusão produtiva das pessoas. É só dar o peixe, não se ensina a pescar, né? É um processo que eu vivi de outra forma. Antes, eu fui secretário nacional
do programa Comunidade Solidária, da doutora Ruth Cardoso, que é uma pessoa maravilhosa. Foi talvez a grande experiência da minha vida ter trabalhado com ela, né? E eu me lembro que era uma questão crucial, a questão de trabalhar o desenvolvimento local, nas comunidades, fazer com que as pessoas tivessem renda, né, que as pessoas tivessem... A gente trabalhava dos 600 municípios mais pobres do Brasil para gerar renda, gerar emprego e renda, não para ficar só dando cesta básica. Naquele tempo era cesta básica, que mais ou menos equivale ao custo, esses R$ 185,00 que é repassado hoje, em média, né? Então, não mudou muito do ponto de vista de transferir alguma coisa para a população mais pobre. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que nós estamos mudando essa concepção. Nós estamos dando muito valor e vamos trabalhar muito e vamos apresentar em breve um programa assim, com começo, meio e fim, de inclusão produtiva das famílias do Bolsa Família. Uma das coisas importantes é legalizar, colocar no trabalho formal essas famílias. Hoje, eu acho que a maior causa de trabalho informal no Brasil é o Bolsa Família, porque é um tamanho tão grande, tanta gente que está dentro do programa, e há um medo enorme, se criou uma cultura, inclusive, um medo das pessoas assinarem carteira e perder o Bolsa Família, e depois perder o emprego e ficar sem nada, né? Então, há uma resistência enorme de quem participa do programa em ter carteira assinada, em ter alguma forma, algum tipo de trabalho formal. Nós estamos trabalhando para que, entre as mudanças que nós vamos fazer, vai sair um decreto agora, que as pessoas ainda vão continuar por 1 ano recebendo Bolsa Família, mesmo que assinem carteira, e que o número, o cartão dela vai ficar hibernando enquanto ela tiver um emprego. Se ela perder o emprego, ele vai ser reativado imediatamente, automaticamente. Então, ela não tem risco de ficar sem o Bolsa Família se ela não tiver outra renda, né? Nós estamos trabalhando diversas formas de inclusão produtiva, microcrédito. Nosso microcrédito é meio complicado hoje no Brasil, porque eu me lembro que nós trabalhamos muito a questão do microcrédito lá no período da doutora Ruth Cardoso, Comunidade Solidária, e o microcrédito era uma ideia baseada no Yunus, lá de Bangladesh e tal, de ser no fio do bigode, né? Emprestar o dinheiro no fio do bigode. Mas ele entrou na cultura do sistema financeiro brasileiro, e hoje você precisa dar tanta garantia para ter o microcrédito que quem tem aquelas garantias para dar não precisa de microcrédito, né? Então, os pobres estão longe do microcrédito, né? Então, a gente tem que recriar uma forma deles terem... Então, nós estamos criando um fundo de aval, né? Então, do Ministério, o Ministério vai avalizar para que eles não precisem dar garantias, né? Para comprar os instrumentos de trabalho. Na verdade, é para comprar instrumentos de trabalho para ter uma atividade autônoma, enfim, uma atividade que lhe dê renda, né? Então, estamos trabalhando isso também, né? Estamos trabalhando até outras coisas que eu acho que são interessantes do ponto de vista de novidade, que é uma parceria com a área de tecnologia da informação, né? Nós já avançamos muito com a Microsoft, mas tem conversa com todos os setores da tecnologia da informação, de criar uma capacitação dos jovens do Bolsa Família para criar startups, né, dentro na área da tecnologia da informação, em parceria com as prefeituras e essas grandes empresas da área de tecnologia da informação. Quer dizer, eles capacitarem, darem equipamentos, ter locais específicos, ter locais onde vão se criar as pequenas empresas, os pequenos empreendimentos, para desenvolver aplicativos, desenvolver uma série de coisas. O fato de ser um jovem do Bolsa Família não quer dizer que ele tem que ter como perspectiva ser cabeleireiro só, né? Ele pode até ser, e é uma profissão digna, mas ele pode sonhar em ter outros tipos de atividade. Então, nós estamos montando nós vamos trabalhando com o SEBRAE, para o SEBRAE ser o nosso ponto. Agora, eu acho que a coisa mais importante que nós vamos fazer é trabalhar com os municípios, com os prefeitos. Hoje, não tem um prefeito no Brasil que tenha vantagem política em que as famílias saiam do Bolsa Família. Ele não tem vantagem política, ele não ganha voto com isso.
Vamos falar claro aqui. Ele não tem ganho político. Se a família, quanto mais família tiver no Bolsa Família, melhor, porque não é ele que paga, é o governo federal, e o pessoal está lá, pelo menos para de pedir coisa para ele ali, ou pelo menos não pede tanto, né? E ele é que cadastra. Então, ele, de alguma maneira, tem uma certa influência. Isso é reconhecido na hora do voto. O que nós estamos pensando em fazer, e vamos fazer, é dar um prêmio para o prefeito pela taxa de emancipação, pela taxa de famílias que passam a ter autonomia, ter renda, ter empregos e tal, dentro da gestão dele. Então, as famílias, ele vai ganhar um prêmio em dinheiro para o município, nós estamos estabelecendo aí uma tabela, fundo a fundo, e vai ter um prêmio entregue pelo presidente da República. Vamos fazer uma cerimônia no Palácio anual em que esses prefeitos vão receber um prêmio entregue pelo presidente da República. Aí, eles vão ter um ganho político. Né? Eles vão ter algo do que se orgulhar e contar. Né? Isso, eu acredito que vai ter um impacto, vai ter uma mudança no comportamento do município, porque se nós não mexemos lá no município, nós não resolvemos essa questão de geração de emprego e renda. Quem faz isso é o prefeito. Hoje o programa Bolsa Família fala muito superficialmente nisso e coloca como uma tarefa do assistente social, lá, de quem está cuidando. Não é o assistente social que consegue articular as forças produtivas e gerar emprego e renda, isso tem que ser o prefeito, é o líder local, que chama todo mundo, reúne, né, propõe. Né. Eu fui prefeito, eu sei o que eu estou falando. Eu peguei uma cidade com 7 mil desempregados, por sorte também, né, mas em 2 anos não tinha mais ninguém desempregado, mas eu juntei todo mundo, fizemos um grande movimento, criamos novas empresas na cidade, novas parceria público-privada. O prefeito é o único que pode fazer isso. Se o prefeito não estiver motivado, não adianta. E havia um conluio. Na verdade, na minha opinião, havia um conluio do governo federal com os municípios em relação a isso. Um conluio que tinha um ganho eleitoral. Pode até não ter sido a finalidade do conluio, mas tinha um ganho eleitoral. Porque o prefeito não mexia no Bolsa Família, só entrava, né? Entrava, saía pouco, entrava muito, saía pouco, e o governo federal tinha o discurso de véspera de eleição. Olha, se nós perdermos a eleição, esses neoliberais vão acabar com o Bolsa Família. Vocês tratem de votar. E isso é impressionante. Se vocês pegarem os resultados eleitorais e baterem com o número de famílias por município, dependente do Bolsa Família, é impressionante. O lugar que a presidente Dilma teve a maior votação dela, e uma votação de 90% e poucos % dos votos, no Brasil, foi um município do Maranhão chamado Beláguas. Aliás, o Maranhão tem 60% da população dentro do Bolsa Família. Né? E esse município, Beláguas, tem 95% da população dentro do Bolsa Família. E a presidente Dilma teve 90 e poucos % dos votos. A maior votação do Aécio Neves, no segundo turno, foi um município do Rio Grande do Sul chamado Nova Pádua. Nova Pádua é um município da imigração italiana, lá faz um vinho maravilhoso, o Boscato. Né? E eles tinham, acho que não chegava a 20 famílias no Bolsa Família. Não chegava a 0, não sei o que % da população. Né? Então, tem uma... E ali, em Nova Pádua, o Aécio fez 92% dos votos. Né? Então, não estou comparando, nem estou dizendo que isso é uma regra fixa e tal, mas estou dizendo que havia um interesse em que as coisas ficassem como estão. Havia um interesse em que se inchasse o Bolsa Família, para ter um discurso político, principalmente de assustar as pessoas. Não era um discurso construtivo, era de botar medo nas pessoas. Então, a primeira coisa que nós fizemos no governo foi mostrar que o Bolsa Família era importante, mas que ele deve ter uma entrada e uma saída. Inclusive, valorizamos o Bolsa Família, porque ele estava 2 anos sem reajuste. Se tem um programa para famílias que estão na extrema pobreza, que elas têm uma renda, precisam de R$ 185 para comer, e passa 2 anos sem dar reajuste com a inflação alta, né, já estavam passando necessidade. Então, o presidente Temer autorizou esse aumento, mas nós estamos trabalhando agora vamos dizer assim, a emancipação, a criar autonomia para as pessoas do Bolsa Família.
É um programa de inclusão produtiva que a gente vai fazer parceria público-privada. Vai ter um agente do SEBRAE, nós vamos contratar em cada município uma pessoa com capacitação do SEBRAE, vinculada à metodologia do SEBRAE para a geração de pequenos empreendimentos, né, de microempresas e tal. Outra coisa é um pouco que o Marcos Kissel falou, que nós estamos apostando também, é que, para resolver os problemas de pobreza, de miséria, de violência a longo prazo, a gente tem que investir nos primeiros anos de vida, né? Tem que ter uma política governamental, em escala nacional, que trabalhe com o desenvolvimento humano. E a ciência toda mostra hoje, todas as pesquisas longitudinais que acompanham as populações durante muitos anos, durante décadas, mostram que o impacto maior na vida das pessoas acontece nos primeiros 1000 dias de vida. É nos primeiros 1000 dias que o cérebro se organiza para entender o mundo, organiza a percepção, organiza a capacidade de associação, organiza a parte socioemocional. Não é depois. Depois já está feito. Nós vamos trabalhar com o que aconteceu nos primeiros 1000 dias de vida. Ah, mas depois pode melhorar, tem a resiliência e tal. Tá, acho que até pode, mas numa escala muito menor do que vai acontecer nos primeiros 1000 dias de vida. Uma criança tratada de maneira adequada, bem estimulada, afetivamente bem cuidada, ela vai ter um desempenho muito maior na escola, ela vai ter uma profissão melhor que a dos seus pais, se for uma família pobre, e vai ajudar a sua família a sair da pobreza no futuro. Para mim, o maior programa a longo prazo de enfrentamento à pobreza é cuidar do desenvolvimento infantil, né? Eu tinha isso bem claro, eu coloquei, quando o presidente Temer me convidou para ser ministro, eu disse, olha, eu topo se eu puder trabalhar uma política de desenvolvimento infantil junto. E o presidente, na hora, aceitou. É uma proposta que, inclusive, encantou a primeira-dama, Marcela Temer. Ela está super disponível para divulgar a importância que tem o desenvolvimento infantil, né? Chamar atenção para essa fase da vida, né? Que não é muito falada, né? Mas já tem movimentos, né? Inclusive no setor privado. Eu queria citar a Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, que faz um trabalho maravilhoso, a nossa grande parceira no Brasil hoje, dos movimentos que apoiam políticas na área da primeira infância, né? E muita coisa que nós estamos fazendo hoje só foi possível porque a Fundação botou o dedo lá, né? E a Fundação foi com o Marcos Kissel, né, muito tempo atrás, foram lá nos visitar, lá no Rio Grande do Sul, né, que eles estavam definindo as políticas de primeira infância, quando veio o nosso programa lá da primeira infância também. Então, a gente tem uma parceria desde lá e certamente vai nos ajudar muito. Eu não sei se vocês sabem, mas os deputados que formaram a Frente Parlamentar da Primeira Infância, que criaram o Marco Legal da Primeira Infância, que já foi aprovado por unanimidade, é uma coisa raríssima no Parlamento, unanimidade na Câmara e no Senado. Esses deputados, todos os senadores, fizeram um curso na Universidade de Harvard. Já está na quinta, vai para a 6ª etapa agora. E é um curso que a Fundação Maria Cecília nos proporciona, nos ajuda, né, a participar dele em grupos, gestores públicos do Brasil inteiro, parlamentares fazem esse curso. Isso é um exemplo de parceria público-privada, né, agora com o resultado que está aparecendo, para criar a cultura do desenvolvimento infantil como uma coisa importante, e criar políticas públicas voltadas para isso. Então, nós estamos criando um programa chamado Criança Feliz, que vai atender, é para todas as crianças brasileiras, mas inicialmente começa com as crianças do Bolsa Família, que são 4 milhões, para atendê-las em casa, nos primeiros 1000 dias de vida, semanalmente, acompanhamento semanal, com pessoas, professores, enfermeiros, pessoas de várias áreas, mas capacitadas para fazer esse trabalho, com uma metodologia, inclusive, comprovada internacionalmente, com apoio da OMS, do Unicef. Nós vamos fazer um acompanhamento semanal, porque é na casa, não adianta ficar esperando ir no CRAS ou ir no posto de saúde. Está aqui a Caminha Brant, que, para o meu orgulho, é a minha secretária nacional de assistência social, que é a figura maior, né, dessa área, da academia
e das políticas públicas no Brasil, é paulista, né? Então, nós sequestramos ela aqui do governo Alckmin, levamos para lá, né? E eu queria... Esse programa vai ser um programa extremamente relevante, vai assumir um papel importante dentro das nossas ações, e eu gostaria também de sensibilizá-los, de alguma forma, para pensar em políticas públicas, em parcerias nessas áreas também, né? Então, nós queremos ter aí, se possível, nos próximos 2 anos, se não nos próximos 3 anos, eu acho que qualquer governo deve continuar essa política, né? Lá no Rio Grande do Sul, o programa que nós criamos já passou por 4 governos, ninguém mexeu no programa, o que também é raro, né, em política pública, né? Mas são programas que mudam a história de vida, não só das crianças, mas das famílias delas também. Eu teria muita coisa para falar, a gente tem toda uma área, a gente lida com as APAES, com os asilos, centros de convivência de idosos, são políticas públicas da grande rede de proteção social construída no Brasil ao longo de muitas décadas, né? Não é do governo anterior, nem do Fernando Henrique. O programa mais caro que nós temos de proteção social não é o Bolsa Família, não sei se vocês sabem. É o benefício de prestação continuada, criada em 96, está fazendo 20 anos agora, ainda no governo Fernando Henrique, que trata daquelas pessoas que chegam aos 65 anos e não têm renda nenhuma, nem aposentadoria, então lhe dá uma renda, e das crianças, e famílias que têm alguém com deficiência física, mental, famílias muito pobres, que têm dificuldade de se manter por isso, né? E nós também transferimos renda para eles. Então, eu acho que eram essas questões que eu queria colocar, o tempo já se esgotou ali, né? Mas me coloco à disposição de vocês para a gente conversar sobre essas e outras questões. Muito obrigado. Bom, eu acho que o fato de ter um ministro preparado faz com que a gente tenha uma riqueza de oportunidades em que a política pública ela passa de ser uma política compensatória, portanto, olhando para o passado, para uma política que olha para o futuro. Eu acho que essas duas tendências que ele colocou, que é a capacitação do jovem dentro das famílias que estão hoje cobertas pelo Bolsa Família, e da criança, no Criança Feliz, pegando os 4 milhões de crianças, mostra uma preocupação com o futuro e não uma tentativa de resolver de maneira assistencialista o passado. Então, a primeira pergunta, Osmar, eu tive a oportunidade de ouvi-lo lá na Fiesp, né? E a Fiesp fez um compromisso através do Dr. Paulo, que foi um desafio gostoso. Dr. Paulo, não sei se vocês sabem, o maior número de famílias se encontra, eu não sei se o maior número de famílias ou o maior volume de dinheiro gasto no Bolsa Família aqui no estado de São Paulo, que tem uma população grande, absoluto, número absoluto. E ele fez na conversa surgiu o desafio que a Fiesp, através dos sistemas dela de trabalho, de educação, de formação profissional, vamos reduzir isso pela metade. Então, esse é um desafio quantitativo, mas, ao mesmo tempo, um desafio qualitativo. Então, eu queria... Como é que é a tua expectativa da participação da sociedade civil, dos empresários, para que essa política pública não seja uma política de governo, mas se transforme numa política de sociedade, como você fez com o PIN no Rio Grande do Sul? Nós estamos trabalhando também fazendo um pente fino também nesses programas, né? A gente encontrou uma coisa muito desorganizada, né? Não sei se propositalmente ou não, mas muito desorganizada em questão de benefícios, transferência de renda, né? Se dava sem controle. Tinha controle, mas um controle muito pequeno, com base de dados muito pequena, né? Não é exagero dizer que Brasília, falando de outro seguro que não é da minha área, que é mais do Ministério da Agricultura, tem 43 mil pescadores ganhando seguro defeso. Eu nunca vi ninguém pescando no Lago Paranoá. Às vezes eu vou pescar com meus filhos lá, que são pequenos ainda, mas fica ali, eu vejo 1 ou 2 pessoas, 43 mil pessoas ganhando seguro defeso em Brasília, é uma coisa complicada de explicar, né? Como tem também, eu acredito que vai ter uma grande quantidade, um
certamente é um percentual pequeno em relação ao tamanho, mas tem um percentual aí, já que a coisa não é feita por autodeclaração, o cadastro único, que cadastra todas as pessoas com renda de menos de meio salário mínimo per capita no Brasil, ele é feito por autodeclaração no município. Ali é anotado, ali é feito um cadastro. É óbvio que pode ter muita distorção nisso aí, né? E o Bolsa Família também, é tudo ali. Então, nós estamos fazendo aí, tem gente doando dinheiro para a campanha eleitoral, no Bolsa Família, nós estamos cruzando, inclusive, dados, se declara ou não declara imposto de renda, se tem registro de imóveis, né? A pobreza não é só a renda, né? Eu acho que o Janete estava falando um pouco disso, a pobreza não é só a renda, né? A pessoa tem muitos imóveis, né? Temporariamente ela ficou sem renda, isso não quer dizer que ela seja pobre, né? Ela vai recuperar isso, ou pode recuperar isso, até vendendo um imóvel, né? Então, não tem... Então, nós estamos fazendo uma grande operação de pente fino, né? Mas, voltando em todas as áreas, né, a gente acha que, com isso, nós vamos ter, inclusive, uma certa diminuição do gasto para ser reinvestido na inclusão produtiva, para ser reinvestido na primeira infância, né, dentro dos programas que a gente está trabalhando. Mas eu acho, viu, Marcos, que nessa perspectiva, eu vejo que é importante a cultura da parceria, né, do setor filantrópico, do setor público, privado, com o setor público, né? Eu acho que nós conseguimos, nós temos como, por exemplo, essa iniciativa, só pegando um exemplo, essa iniciativa da Microsoft foi uma iniciativa muito interessante. Nós vamos ter aí uns 50 municípios no Brasil que vão começar a fazer um piloto, né, de criar áreas para desenvolver, capacitar e desenvolver startups com os jovens do Bolsa Família, né? Se um único jovem do Bolsa Família conseguir evoluir e ter desenvolver um aplicativo e ganhar dinheiro e ficar conhecido por isso, isso cria todo um ambiente cultural, muda a cabeça, né, das pessoas, em vez de ficar só esperando receber algum recurso, né, de transferência de renda, de procurar buscar ativamente, né, o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Então, eu acho que nós vamos estabelecer agora deve sair um decreto agora, que nós vamos estabelecer as bases dessas colaborações todas que nós pretendemos fazer, né? Excelente. Para o nosso público aí, interesses em fazer pergunta para o nosso ministro? Tem um dilema interessante, e eu gostaria de colocar aqui a experiência que foi citada da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, porque, às vezes, o filântropo ele quer jogar sem risco. Ele quer trabalhar temas que são temas repetitivos na sociedade e, portanto, você tem alta concentração de interesses numa única área, porque já alguém provou que aquilo lá funciona. Tomar decisões de risco foi um pouco a decisão da Maria Cecília. No momento em que não se falava, como se fala hoje da primeira infância, os responsáveis, a família, achou que esse era um tema suficientemente importante para romper e se estabelecer como alguém que estava trabalhando um tema novo. Isso é interessante porque o filântropo, ao assumir o risco, ele não está assumindo um risco para ele. Ele está tentando resolver problemas que a sociedade ainda não pôs atenção. Ao encontro entre a Maria Cecília e o Osmar, então, secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, foi altamente ilustrativo, porque a coisa começava a funcionar lá no PIM. Hoje, com muito orgulho, ele pode falar, passou por 4 secretários e ainda está vigente. Mas, naquele momento, era ele que acreditava no processo. Então, essa parceria entre indivíduos inovadores que estão na administração pública, com indivíduos inovadores que estão na filantropia, é um tipo de casamento que tem que ser obrigatoriamente provocado. Ele pode ocorrer espontaneamente, mas ele é fato isolado. E a gente tem que traduzir isso, como ele está usando a palavra, numa cultura, em que você tem que fazer parcerias com o governo para o próprio Estado brasileiro ser melhor do que hoje. O Estado brasileiro, se está depauperado, se é um Estado que
se houve mais crítica do que elogio, cabe a nós. Nós também somos feitores desse mesmo Estado. Então, cabe a nós também participar de um processo de reconstrução. E aqui vem uma pergunta, Osmar, um tanto quanto delicada no sentido do tema, mas não delicada para você, porque você pensa nisso. Como é que a gente pode olhar agora um governo nessa nova fase e como é que você vê a esperança de fazer um Estado mais ágil? Você, como ministro, está traduzindo isso para o teu ministério. Como é que você vê a expectativa de um governo que está trabalhando todos os ministérios de acreditar e dar esperança ao povo brasileiro de que nós vamos ter um Estado mais próximo dos indivíduos, mais próximo das necessidades, sem grandes desperdícios financeiros, melhor estruturado para atender a necessidade do povo brasileiro? Bom, eu acho que o primeiro passo tudo começa na economia, né? E tudo começa o governo tem que resolver o dilema da economia hoje, de ter, durante muitos anos, ter se gasto muito mais do que se arrecadava, ter um buraco gigantesco aí que tem que ser resolvido e tem que ter credibilidade. Acho que a equipe econômica tem credibilidade, eu acho que está precisando fazer com que isso tenha resultados, agora, a curto prazo. Acho que nós vamos votar, todos os partidos mais importantes da base do governo tiraram posição ontem de votar questão fechada no teto, né? O governo criar um teto geral, não se gastar mais a cada ano, não se aumentar os gastos públicos, a não ser pela correção da inflação só, né? Então, isso já vai... E, na medida que os investimentos voltarem, começarem a voltar, vai-se ter vai-se começar a diminuir no tempo esse déficit brutal que nós temos, que é devastador, né, nas contas públicas, em tudo, né? Então, quando nós assumimos o governo, tinha acusação do governo anterior que nós íamos acabar com os programas sociais, ter cortes gigantescos na área social. Os cortes já tinham acontecido. Na saúde foi cortado 20 bilhões, né, no governo de 2014 para 2015, né? De 2015 para 2016, 20 bilhões a menos na área de saúde pública. Em várias áreas tiveram cortes gigantescos, inclusive lá na nossa. Nós estamos trabalhando, né, Camila? Nós tínhamos, em 2013, o dobro de recursos que tinha de transferência do Sistema Único de Assistência Social do que nós recebemos, né? Então, aconteceram cortes gigantescos. Não tem como, né, trabalhar com o ralo aberto, né, não vai nunca ter água na banheira, né? Então, essa questão eu acho que a questão principal é essa. Mas eu acho que a questão mais importante na política e na vida se resume em uma palavra: confiança, né? Tem que ter um governo confiável, né? Um governo que as pessoas acreditem. Nunca vai ter unanimidade, nem aquela história, nem Jesus Cristo, né? Mas tem que ser um governo que a ampla maioria da população deposite confiança, né? Eu acho que, de alguma forma, as eleições municipais deram um crédito, né, para esse governo. Ele tem que fazer jus a ele agora, né? Nós temos que fazer jus. E atacar problemas que são problemas realmente muito complicados. Eu estou falando da área social, mas ela está intrincada com outras. Para a questão da segurança pública, da violência no Brasil, não tem explicação esse país ter ficado, ao longo desses anos todos, ter evoluído para ser o país com o maior número de homicídios no mundo. Nenhum país do mundo se mata tanta gente quanto no Brasil. Isso não tem argumento, não tem explicação sociológica disso, a não ser uma incompetência do Estado, uma incompetência do sistema penal, legal, né? Tem que ter um esforço muito grande, conjunto, parlamento e governo, fazer tipo um mutirão, um gabinete de crise aí para enfrentar essa questão da violência. Não é normal isso, não tem discurso ideológico que justifique isso, né? Isso é incompetência do Estado, incompetência do parlamento, incompetência do sistema judicial, é uma incompetência generalizada da sociedade, né, que eu acho que nós temos que atacar, né? Uma coisa importante, só para parênteses que eu não falei ali,
um dos maiores fatores de redução de violência é cuidar bem do início da vida também, né? As crianças bem cuidadas, elas têm um índice muitíssimo menor de comportamento violento na idade adulta, na adolescência, na idade adulta. São em estudos longitudinais do que a gente pode fazer uma prevenção a longo prazo, mas a curto prazo tem que tomar atitude também, não pode ficar esperando, né? As vítimas serem menos importantes do que quem as agride, né? Eu acho que temos uma agenda aí como mundo filantrópico, que representa, ao mesmo tempo, um desafio de olhar a sociedade, uma necessidade de a gente estabelecer parcerias entre empresa, sociedade civil, governo, porque a solução da situação brasileira passa por esse mecanismo de colaboração. Ele não consegue ser feito único e exclusivamente pelo Estado, não vai ser único e exclusivamente objeto do mundo econômico, do mundo produtivo, mas passa por todas as nossas melhores intenções como cidadãos.